Aí já. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 22/8, a gente está aqui numa reunião do Grupo de Estudo de Lei Geral de Proteção de Dados e o nosso tema continua em aberto, não tem um assunto específico, mas aquilo que a gente vem tratando, que a gente vem discutindo, é sobre essa virada de chave, né? Essa questão da mentoria. Uma mentoria que, a princípio, para 10 vagas, ela não tem custo algum, ela só precisa de uma adesão. E por que a gente está colocando isso? Porque a gente, na linha do tempo de uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e até a primeira argumentação de uma Lei Geral de Proteção de Dados, ô Dante, você podia tirar uma foto e publicar ela lá na comunidade, só para falar que a porta já começou, né? E aí, nessa luz, o que a gente está olhando? A gente tem uma luz apontada, sempre apontado para o titular de dados e sempre apontado para fora da empresa. Então, o cliente é o cara que a gente estava muito focado nessa argumentação. A sua foto ficou chique, hein, João? Agora você está aí com um aquário mais do que bonito, limpinho, deu manutenção ontem, muito chique. E aí... Aprendi aos peixes. Pois é. E aí, então a gente sempre estava focado muito no cliente e final no titular de dados. Mas o titular de dados ele também está dentro da empresa. E esse foi o conteúdo que a gente apropriou um pouco dele, porque a gente foi para dentro da empresa e falou bem da quantidade de dados que a gente trata, do titular de dados de dentro da empresa, do cliente interno, do colaborador. E aí uma discussão que também cresceu foi os parceiros, né? A gente falou da medicina do trabalho, a gente falou da contabilidade, a gente falou das condições de empresas que se relacionam, e aí a gente foi perceber que a gestão de contrato praticamente não existe. Então, como que a gente vai fazer uma adequação para empresas que estão funcionando há 30, 40 anos e elas não vão nem querer fazer contrato com os parceiros que elas já têm há 20, 30 anos já consolidados? Então, a gente pode imaginar que a gente pode pensar da agora para frente, esquece o pretérito, esquece o passado, e aí vira e fala o seguinte, olha, o legado que você tem é o legado que você tem. Vamos começar a construir. E a gestão de contrato talvez seja a primeira atividade que a empresa precisa. E é claro que quando você for trabalhar os contratos, perfeito, Everton. E aí, quando você estiver trabalhando os contratos, o que vai acontecer? Você já vai começar a conhecer os processos, porque o que a empresa faz está dentro dessa condição dos contratos. Só que agora, a gente também começou a imaginar qual que é a dificuldade da gente ter clientes para adequação. É porque a nossa fase comercial ela tem dificuldade. Ela não é uma fase que a gente opera ela com muita naturalidade. Somos técnicos e não somos vendedores. E a gente precisa adquirir um pouco de dom comercial, um pouco de dom de vendedor, um pouco dessa habilidade. E para isso a gente precisa de exercitar. Como existem experientes aqui, né, pessoas que já fazem isso, ou não que vendam adequação, mas que vendam outras coisas, que tem uma empresa que já negocia, que trabalha isso, a gente está entendendo que essa mentoria ela está com esse foco. Olhar perfil do cliente, o cliente que você tem mais conforto de estar lidando com ele, porque você já sabe o vocabulário, já sabe que tipo de conteúdo precisa, que tipo de dores esse cliente tem. Então, pensar nisso é o que a mentoria vai fazer. E é claro que a mentoria ela está também disponível para quem queira, como experiente, se candidatar a estar participando disso. A princípio, a gente tem 10 vagas disponíveis para que esse modelo funcione, para que esse modelo aconteça. E assim, essa condição de ter essa mentoria foi o mote dessa reunião de quinta-feira de hoje. E estamos aqui eu, o Dante e o João, porque o Everton, que estava aqui no início, ele teve um compromisso presencial, né? E aí, dou aberta ao grupo de discussão. Ô, Pedrinho, essa questão de gestão de contrato, cara, nitidamente é um foco crucial. Primeiro, porque, de modo geral, não tem essa gestão que você falou. E tem um negócio que eu tenho percebido, que aqueles que já ouviram falar em LGPD, mas nem entenderam, nem quiseram se aprofundar, estão botando em contrato simplesmente respeitando a regra da LGPD.
Eu peguei uma semana passada e perguntei para a moça, eu falei, mas vem cá, o que você quer dizer com isso? A pessoa tem que respeitar a LGPD, mas exatamente o que ele tem que respeitar? Aonde você entra numa discussão amanhã ou depois, quando o problema ocorrer, né? Quando a guerra começar, o que você faz com essa frase aí depois? Ela não sei, mas ele não tem que seguir a LGPD? Eu falei, você segue? Ela disse, não. Você está botando uma frase de LGPD e isso realmente é um gargalo, bicho, assim que... Outra coisa, as revisões de contrato têm sido feitas por várias empresas, por contadores. Ah, não, já tem um contador que já falou aí, já fez o... E contador não é advogado, não é jurídico para, né, colocar as cláusulas certinho. Inclusive, nessa situação de semana passada, a moça falou assim, João, eu, inclusive, eu aceito os contratos dos meus parceiros porque a gente não tem expertise para fazer contrato. Eu falei, mas você tem um jurídico. Ah, mas esses termos de tecnologia, nem ele sabe. Eu falei, não, olha só, duas coisas diferentes. Existem termos de tecnologia quando você vai fazer contrato. Existe o contrato. Se ele é seu advogado, ele tem que saber que cláusulas que ele tem que te proteger para a hora da confusão. Tá? Então, não é uma questão de tecnologia de TI ou uma tecnologia de... O seu contrato tem que ser bem escrito e o camarada, com todo o respeito, ele tem que estar... Ele não precisa de ter feito pós-graduação, certificação de LGPD, mas ele tem que chegar e falar, bom, existe uma lei chamada LGPD, como tem de consumidor, tem de criminal, tem um monte de lei de tudo quanto é tipo. Ele tem que pegar, vou ver que lei é essa e vou ver que artigo que eu preciso para a sua empresa, cara. Ele tem que saber isso. Ele não precisa ficar fazendo certificações de LGPD para ser um advogado da sua empresa, não, né? Entendeu? Ele precisa ir lá buscar, ir lá na fonte, pegar um baldezinho cheio d'água e trazer para você, ué. Então, assim, e o jurídico e o TI realmente está muito defasado nesse assunto, tá? Está muito defasado. Eu posso te garantir que aqui em Três Rios, tirando o escritório da minha esposa, ninguém faz sequer toque em LGPD, cara. Ninguém. Quando tem evento da LGPD na OAB, que só teve acho que 1 ou 2, não vai ninguém. A presidente da OAB recente falou isso, não vou trazer mais ninguém, eu trouxe um especialista lá da UERJ, para vir falar aqui, foi 3 advogados, um saiu mais cedo. Eu acho que foi lá para ter café, biscoito, alguma coisa assim, porque eu falei com o estudante, tem lá ver se tinha biscoito, chocolate, pão, entendeu? João, eu acho que, assim, eu acredito no que eu vou falar com você agora, e boas-vindas aí, Andressa. Andressa é do nosso grupo aí, do primeiro cliente, primeiro contrato e da mentoria, levantou a mão e está aí conectada. Eu tenho conversado com ela, a gente já teve uma reunião, né, Andressa? E a ideia é que quando a gente olha para o mercado e fala o seguinte, eu sempre vendi desse jeito, mas não estou preocupado com o cliente, porque ele que era preocupado comigo. Na realidade, eu tirava pedido. Aí a gente começou a entender que nessa era do marketing digital, a gente precisa de ter conteúdo que impacte do outro lado. E aí vou contar um negócio para você. Falar de Lei Geral de Proteção de Dados, do número da lei, não vale nem para advogado. Agora, se virar e falar o seguinte, vamos fazer um debate, uma mesa de discussão que fala do seguinte, como é que a Lei Geral de Proteção de Dados impacta na folha de pagamento, nos dados tratados dos colaboradores internos. Ou, de cada 10 empresas, 9 tem mais de um funcionário. E aí, se tem 2 funcionários, já tem um problema para ser tratado. Se dentro daquela empresa tem CIPA, e agora a CIPA mais A, que é assédio, então se a gente virar e falar o seguinte, como é que a CIPA mais A e a LGPD se encontram e dão mais luz às leis? Se a gente fizer um tema desse, provavelmente vai lotar de gente na... Mas a gente precisa também de olhar e falar o seguinte, como é que eu vou influenciar as pessoas? Elas querem saber disso? Tem que perguntar. Às vezes, em vez de fazer uma proposta, de falar o seguinte, vou trazer uma pessoa muito boa aqui, a gente vira e fala o seguinte, olha, nesse tema,
Se a gente falar de CIPA mais LGPD, vocês acreditam que esse negócio possa acontecer? Se a gente falar de RH, que cuida de folha de pagamento, que cuida de funcionários, que cuida de contador, que cuida de sistema, que trata todos os dados do cliente interno, a gente vai trazer vocês aqui para a gente discutir como é que isso impacta a Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que essas duas perguntas merecem ser trabalhadas na OAB para que a gente olhe e fale assim, isso vai dar retorno. O que vocês acham? Vou deixar a doutora Andressa falar primeiro. Está muda, não? Então, eu tenho uma opinião sobre esse assunto. Porque, assim, como eu falei para vocês no encontro passado, retrasado, eu vim de uma empresa relativamente grande, né? Ela é de médio porte, ela tinha em torno de 250 funcionários, e a gente era aí de um plano de saúde e uma previdência privada. Então, a gente tinha aí cerca de 40 mil vidas. Então, imagina o volume de dados que tinha lá, né? Tudo sensíveis, bem. Né? E sensíveis, por ser de saúde. Bem isso. Só que o que acontece? Eu saí do jurídico e fui ser de PO. Então, o que eu precisava de auxílio jurídico, eu pedi auxílio para mim mesma. Embora tivesse aí um fator de conflito de interesse. Porque senão eu teria que contratar um escritório externo, porque o jurídico interno não sabia nada de LGPD. Então, assim, esse ponto que o João trouxe, de que os advogados não estão preocupados, realmente eles não estão preocupados. Advogado e pessoal de TI também, tá? Não, de TI também. Eu sou da área de TI. E o também. E isso era um outro calcanhar de Aquiles que eu tinha lá dentro da empresa. Porque, assim, o que eles me falavam? Andressa, a gente tem outras coisas para estar preocupado. A gente está preocupado, sei lá, tem a segurança da informação? Tem, mas eles estão ligados em LGPD? Não. E iniciar um novo projeto ou um novo produto dentro da empresa. Você acha que alguém ia vir falar comigo para a gente fazer o Privacy by Design? Não, porque eles estão seguros de que nada sai de lá de dentro. Só que eles esquecem que não é só colocar uma DLP, sei lá, fazer qualquer coisa que vai resolver o problema. A gente tem outros caminhos que tem que ser aí discutido para gerar essa conscientização dentro de uma empresa. Só que realmente, efetivamente, as únicas pessoas que estão preocupadas com esse assunto são aqueles que se enveredaram para a proteção de dados. Porque quem não se enveredou, mas é uma área correlata, porque é multidisciplinar, isso que a gente conversa, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados ali com o cível, daí o pessoal da TI está preocupado com a segurança da informação, mas mascarar ali o em volta para não ter um vazamento ou ter algum hacker invadindo. São outros tipos de preocupação que não está coadunando com a gente, com o nosso interesse. Então, a gente precisa achar alguma forma de fazer com que eles fiquem interessados com o assunto. Precisa, mas de fato, o que o João está falando é uma realidade, infelizmente. Isso a gente vê muito, é demais da conta isso. E isso você falou também é importante frisar. Só o pessoal do jurídico e de TI, só aqueles que enveredaram para esse tema. Os outros não estão nem aí para isso. E o que você falou, Pedrinho, também, que me chamou a atenção, é porque, por exemplo, dentro dessa sua organização, todos ali também são titulares de dados. Eles não são só colaboradores. Eles precisam saber, porque ali fora, ali na empresa, ele está se lixando, né? Mas ele ali fora, os dados dele estão sendo avacalhados, igual ele está avacalhando lá na empresa dele, né? Então, isso é um troço que o Pedrinho falou, me chamou realmente atenção sobre isso. É um aspecto importante isso aí, para puxar esse tema, de alguma forma, para dentro da empresa. E tem uma coisa que funciona, que é o seguinte: a panela fria não frita nada, não cozinha nada. Por isso que, às vezes, a gente quer falar de um tema que, para mim, está aquecido, para você está aquecido, mas para as outras pessoas, eles não estão ligados. Exatamente. Então, o que precisa de ser feito? Precisa de ter boas manchetes. Porque hoje a gente lê boas manchetes. Dependendo da boa manchete, a gente vai ler o segundo. E é claro que não adianta você virar e falar o seguinte: olha, a panela está fria, eu já vou cozinhar. Não. Tem que aquecer. Eu tenho que ir lá e colocar algum conteúdo, tem que compartilhar com as pessoas. E a OAB tem essa função, que é virar e falar o seguinte: senhores advogados, vocês não estão dando atenção a um lugar que vocês ganham dinheiro. Vocês ganham dinheiro com a trabalhista. Tem gente aqui que só vive por questões da trabalhista.
conta lá do Ministério do Tribunal Trabalhista. Então, vocês passam um dia inteiro lá defendendo causas trabalhistas. Mas vocês estão tão focados em hora extra, em multa por conta de alguma coisa, que vocês não estão nem buscando saber sobre a CIPA, que poderia estar também criando problema para a empresa se ela não estiver adequada. E agora que tem o CIPA mais A, pior, porque o assédio se tornou um negócio. Então, na hora que você começa a falar, e fala o seguinte, olha, e toda vez que eu falar de um assunto desse, se você coloca a luz da LGPD, são duas leis defendendo a mesma coisa, ampliando, amplificando. Então, isso tem que ser colocado dessa forma. Não adianta a gente achar que a pessoa vai, igual a gente jogou uma isca lá para peixe e vai pescar. Às vezes não tem. Aí o que as pessoas fazem? Ela começa a falar o seguinte, olha, eu vou servar um negócio. Eu não sei se esse termo, servar, é um termo que está habituado para vocês. Mas servar significa aquele negócio assim, eu vou criar um comedouro que todo dia eu vou vir aqui e jogar comida aqui nesse remanso do rio. Eu estou entendendo que eu vou atrair peixes para cá por conta disso. E aí, por conta disso, daqui a pouco eu posso vir pescar aqui. Porque não adiantava nada eu ficar aqui o dia inteiro, porque não tinha nada. Agora eu vou lá e crio um lugar para que os peixes vão estar ali se alimentando. E aí, provavelmente, mais certo, quando eu vier pescar, eu vou pegar alguma coisa. Então, a gente trabalha muito isso. Pode falar, João. Não, pode concluir. Eu vou só pedir para fazer uma pergunta para o Dante dentro disso aí da LGPD. E aí, quando a gente está aqui aquecendo, a gente tem que imaginar esses conceitos, né? De como é que você cria uma isca, do que você faz para aquecer uma lista, o que você faz para colocar. Você vê que o nosso grupo do LinkedIn, ele vem sendo reconhecido pelo LinkedIn e vem tendo uma adesão maior por conta disso. A gente precisa de colocar informações. E aí o próprio LinkedIn ensina para a gente. Você tem que comentar as coisas que acontecem lá, que são publicadas dentro do LinkedIn. Agora, se você está no Instagram, comente também aquilo que alguém que você está seguindo, que vai dar relevância para ela. Por exemplo, a Andressa tem colocado muito conteúdo no Instagram e no TikTok, né, Andressa? E aí, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu vou lá e marco lá curtido. Eventualmente, aquilo eu acho que já está mais relevante, eu ainda faço um comentário. E a gente precisa de fazer isso com todo mundo. A gente precisa de colocar. Porque se todo mundo começar a vender melhor, o que vai acontecer é que quem é o comprador vai falar assim, opa, tem muita gente vendendo isso. Será que isso não vai impactar a minha empresa? Será que não está na hora de eu olhar? Entendeu? Dante. O João, pode perguntar para o Dante aí. Ô, Dante, me fala uma coisa. Você que é representante Dell, eu estou com uma enorme dificuldade para esses camaradas parar de mandar coisas que eu briguei com a Dell e não quero nada deles. Já tentei localizar o DPO deles para me mandar mensagem, não consegui, já entrei no site oficial da Dell, já entrei num monte de canto. Os e-mails que vêm para mim, a consultora que me atendeu lá do Rio Grande do Sul na época, eu já mandei e-mail para ela, já me respondeu dizendo que já pediu 10 vezes para tirar meu nome da lista de publicidade e não localizo. A Dell. Vai lá e coloca ele no lixo eletrônico. Já, não, bota, aí vem direto. Já. Marca um, vem outro. Deixa eu te falar um negócio. Você tem que pedir à sua consultora a exclusão. Eu já pedi e ela já respondeu o e-mail. Quem que é a sua consultora? É Sandra Moraes. Não, mas eu não quero que você faça, não. Eu quero que você me diga onde eu faço, porque isso aí eu já fiz. No site da Dell tem um negócio do DPO lá, ué. Mas uma observação, velho, você vê uma empresa desse porte, você não consegue falar com uma pessoa. Mas, João, eu vou falar um negócio para você. Isso, toda vez que a gente aponta para o cliente final e a gente começa a se ter o comportamento de um cliente final, e aí você vai falar assim, eu estou sendo um cliente final chato, porque eu quero que o cara me exclua e eu vou gastar tempo para que o cara me exclua. É melhor abandonar ele. Vai lá e escreve no Reclame Aqui que ele não te tratou bem, que ele fez errado. Essa é a sua voz.
Porque toda vez que a gente fala isso, a gente fica achando que a gente vai influenciar outros clientes a fazerem a mesma coisa. E a gente não vai. Isso é uma questão, não, isso é uma questão pessoal. Não tem, Isso. Não, tá perfeito. Mas esse tipo de conteúdo, ele não gera relevância para que a gente venda mais. Sim, não. Adequação. Não, isso aí eu não converso isso com ninguém. Comentando aqui porque eu falei, cara, eu não consigo pedir. E outra coisa, já tem um tempinho que não entro na NPD. Porque até para fazer também, apontar direto lá que eu preciso, quero isso, não está tão simples no site da NPD. A Andressa colocou aí, ó, que ela mandou. Você mandou isso lá na comunidade, Andressa? Eu mandei em um grupo nosso ali um documento em que ele foi elaborado em parceria entre a CEDIS, o IDP e o Jus Brasil. E eles fizeram aí um compilado do ano de 2023 e 2024 quanto às ações que tinham a matéria proteção de dados e privacidade. Aí tem ali os status tanto qualitativo quanto quantitativo. E tem aí onde foram mais ajuizadas as ações dessa matéria, se foi com profundidade, se foi superficialmente comentada a matéria ali no escopo do processo. O material ele é meio grandinho, mas é bem legal. Traz umas informações bem bacanas. Eu vou lá e vou baixar na minha máquina e analisar ele. Mas de certa forma, o que a gente está aqui conversando é isso. A gente precisa cada vez mais capacitar as pessoas com conteúdo direcionado, para que elas se sintam capacitadas. E uma outra coisa, a gente sempre fica falando que a NPD teria que tomar atitudes. Mas se os advogados, que são as formiguinhas desse processo, não começarem a ajuizar causas relacionadas à LGPD, o mercado não vai tomar atitude nenhuma. E a NPD nunca vai chegar no nosso mercado. Ela vai chegar lá no Facebook, lá no Instagram, e ela nunca vai chegar, por exemplo, no governo, que negligencia 100% essa questão. Né? A ponto, né, por conta da transparência, a gente vê que é tudo publicado. Imagina se isso, parece que agora teve uma lei que queria publicar o salário das pessoas na iniciativa privada. É como você falar o seguinte, tudo que a gente está fazendo está indo por água, né? Foi bem discutido isso mesmo na época. Eu lembro que até que teve uma ação civil pública nesse sentido e também teve um mandado de segurança. Uma empresa conseguiu, através de um mandado de segurança, que não fosse discriminado ali pelo CBO, né? Porque daí tem aquele... Pode ser que só tenha uma pessoa, o único CBO, né, ali dentro, e acaba aí publicando aí qual que era o salário dessa pessoa. Então, uma empresa eu lembro que tinha conseguido, só que ainda não tinha sido nada feito no macro, assim, né? E isso que a gente está aqui conversando, a gente tem que remeter isso a essa questão da mentoria. Porque uma das coisas que a gente vem sempre reclamando de um lado, o mercado não reage, e do outro lado a gente vende mal. A gente adequa mal o nosso conteúdo, a gente não se preocupa em criar um conteúdo específico. Eventualmente, isso que a gente acabou de falar aqui agora, de trabalhar com a OAB, para que ela, em vez de falar de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados, que ela fale de RH conectado ao LGPD, fale da CIPA mais A conectada à LGPD. Isso talvez possa criar uma comoção naqueles primeiros que vão estar levantando a mão e falar o seguinte, olha, aqui tem uma causa para a gente estar trabalhando, igual teve a da CLT, igual teve a de hora extra, igual teve a de benefícios, porque os advogados, eles são especializados naquilo que ele faz dinheiro e naquilo que ele trabalha direcionado, né? Todos nós, né? Mas, enfim, mas a hora que você botar uma... Isso é legal que você está falando, Pedro, e eu concordo 100%. Só que aí cai no jurídico, cai na TI, tá? Quando o cara da TI está perto do debate desse, ele vai dizer, você acha que alguém vai pegar... O governo, olha, eu já cansei de ouvir isso. Os dados, nós já estão tudo jogados aí para o próprio governo, municipais, estaduais, federais, não cuida dessa porcaria, já estão tudo aí na rua, aí vai vir aqui na empresa. E já ouvi isso de TI e de jurídico.
Já ouvi isso de TI e de jurídico. Não foi uma vez nem duas. Olha Aí só, tudo bem, tem um monte de casa que é desarrumado. Você vai manter a sua desarrumada só porque todo mundo mantém desarrumado? Sabe aquela história, eu não sou o pai do fulano ou da fulana? É tipo isso, pô. Olha só o que aconteceu ontem. E eu acho que isso também é um negócio forte. Você viu que estava sendo tratado ontem na comunidade com relação ao Wi-Fi? Vi, eu lembrei até do 600, depois você postou lá. Pois é. E aí, assim, na hora, eles colocaram, e aquele primeiro parágrafo do conteúdo, ele dá a conotação que existe quase que um uso indevido dos dados. E aí, naquela hora, eu imaginei o seguinte, e a Andressa, ela não é de TI, ela é jurídico, né? Mas nós três somos de TI. A quantidade de gente que compartilha dados em rede pública, não estou falando rede da internet ainda não, a rede compartilhada, de um coworking, de um prédio cabeado de mesmo provedor, que não tem nenhum tipo de fronteira digital. Tem nada. Não tem nenhum firewall. Nem me falha, eu fiz um trabalho de 1 ano fazendo uma varredura na pasta pública lá da empresa que eu trabalhava. E aí, na hora que você olha para ele, você vira e fala o seguinte: você chegou num café e a senha está lá publicada para todo mundo, a mesma senha. Quando você entra, se você está com o seu computador, porque às vezes você está com o celular, é mais difícil de você pesquisar se tem algum pendrive, né? Se tem alguma coisa fora da sua rede, da sua máquina, né? Porque quando você está no seu computador, você vai lá no Windows, manda ele pesquisar, ele vai falar o seguinte: olha, tem uma impressora disponível, tem um HD aqui aberto, e aí você clica nele, ele não é criptografado. Porque você concorda que se você achar algo na internet hoje, você não consegue explorar como se fosse o explorar do Windows. Você vai explorar daquele negócio, você vai pesquisar algo lá dentro, alguma palavra, alguma conexão, mas você não vai ver os arquivos. Agora, quando você está numa rede compartilhada e que as pessoas estão com um HD compartilhado, por exemplo, aí você vira e fala o seguinte: olha, vou tirar um pouquinho, vou falar o seguinte, vou ir para um outro nicho. As pessoas têm uma rede de computadores conectados na internet, no modem direto do provedor. Então, ele não tem nenhum microtik, não tem um firewall, não tem nenhuma camada de segurança, não tem antivírus. E o computador, se você der ESC, você passa a acessar a rede, porque não é uma rede condomínio. Não tem nenhum Active Direct, não tem um AD lá. Aí, na hora que você olha para isso, você vira e fala assim: a gente está muito longe, né? Então, tem muita coisa que a gente pode aproveitar para utilizar como argumentação. E aquele conteúdo ontem que estava lá na comunidade, ele é relevante nessa hora. Porque a gente, nesse caso, diferente das questões jurídicas, porque, por exemplo, se perguntar o número da lei, a Andressa talvez fale, mas nem eu nem o Dante vão falar de lei. Eu estou sentindo vocês tudo muito parados, vocês ainda estão me vendo? Eu estou prestando atenção no que você está falando. Então, é porque eu achei que eu tinha caído aqui. Mas aí, então, na hora que você olha para isso, eu acho que o Dante caiu, porque o Dante está com o olho fechado desde a hora que eu... não parece que está... Não, cara, eu estou aqui, ó. Mas a sua imagem estava congelada. Mas, não, eu vi que você estava falando, mesmo com a sua câmera desligada. Então, nessa hora, a gente começa a olhar e falar o seguinte: essa é uma área que a TI podia levantar a mão e falar o seguinte: olha, tem muito trabalho para a gente fazer aqui. Então, do mesmo jeito que gestão de contrato, a gente pode apoiar, porque os processos que vão estar sendo colocados dentro do contrato tem que ser perguntado para a TI, porque é ela que sabe o que aconteceu. Então, eu acho que a gente está num ambiente que a gente tem muita argumentação e muito trabalho para ser feito, mas a gente, toda vez que a gente olha, a gente foca no cliente final e aí dá problema. Não pode desanimar, né? Porque se desanimar, a gente tem que acreditar no produto que a gente está vendendo, né? Tem que ser firme nisso, e se você acreditar naquilo, você fala até com mais entusiasmo e consegue provar para a pessoa que ela também precisa daquilo. Eu acho que faz bastante diferença isso.
Verdade. Rodrigo, inclusive, quando eu resolvi fazer a pós-graduação de LGPD, foi para mim, já que eu não sou da área de direito, foi para mim conhecer melhor a fundo e ter pelo menos um bate-papo com o jurídico quando eu encontrasse eles pelo caminho, entendeu? Tem que encontrar. Faz parte dessa parceria, as duas pontas estão juntas, né? Então, por isso que eu fiz a pós de LGPD. Eu fiz um cursinho de TI também, para advogado. Tem muito. Tem uma, então, essa lupa aí, tem alguns advogados também que eu já vi que estão fazendo pós em segurança de informação. Porque, né, você também começa a entender esses caras chatos de TI também. Tem que entender essa gente chata de TI. Sim. Né? Eu decidi primeiro... falar mal para você só para dar trabalho. Eu decidi primeiro fazer uma pós-graduação de gestão de risco e compliance. Uhum. Aí depois eu vou atrás de fazer uma de segurança da informação. Daí antes eu fiz esse curso básico e tal. Mas que a gente tem que saber falar essa linguagem para depois a gente não ser passado para trás, né? Porque daí qualquer coisa que um especialista técnico fala, a gente fala, não, tá certo, ele tá certo. Esse negócio deve ser difícil pra caramba, né? Nossa Senhora! Não consigo nem repetir o nome, deve ser difícil. Mas é isso mesmo, né? Por isso que eu fiz a de jurídico também. Para me saber um pouquinho. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa estar conectado. Embora a gente possa ser especial. Fiz um comercial agora, tá? E fiz um agora de comercial também. Esse é o lugar que a gente precisa editar. Eu fiz um cursinho rápido. E o comercial vai o tempo todo falar do seguinte: use o termo mais fácil para o seu cliente. Sim. Não use termos complicados para mostrar que você sabe. Use os termos que ele vai abrir o ouvido para te escutar. Não seja um enochato, como diria o pessoal que fica lendo rótulo de vinho, fica enchendo a paciência numa conversa. Uma conversa social que está se tomando vinho. Fica falando sobre uvas, usando termos técnicos sobre a uva para dizer que entende do assunto. Isso é importante. Tem uma linguagem que a pessoa entenda. A gente precisa de entender isso. E ainda tem uma outra coisa. A gente precisa de respeitar o limite dos outros, porque se você também sobe demais no sarrafo, é como se você não estivesse respeitando os limites daquelas pessoas que não têm capacidade de chegar naquele sarrafo. Aí você fala o seguinte, olha, eu estou me colocando numa situação que eu não posso conversar com vocês. E aí as pessoas ficam em silêncio, porque elas percebem isso. Isso é tão importante que você falou, Pedro. Eu vou te contar uma situação. Eu precisava falar com um cara urgente lá do projeto que a gente tem lá na Amazônia, lá, e eu mando áudio, cara. Eu estou dirigindo, eu mando áudio, eu vou ficar digitando texto. Primeiro que eu tenho que pegar o óculos para escrever o texto. Depois eu fico o autocompletado, aquele negócio que eu já habilitei, quando eu esqueço, eu habilito de novo. Aí mandei áudio, falei, olha, você ouve a hora que você quiser, você responde a hora que você quiser, mandei receber para ele. Não me enche a paciência, que eu já vi que sua mensagem lá, que você não gosta de áudio, mas vai por áudio. Aí gravei o áudio para ele. Depois ele me ligou, cara, e falou um negócio importante. Eu disse, João, você sabe que depois desse áudio eu até tirei, cara, a mensagem, sabe por quê? Eu tenho um irmão que eu não falo com ele há bastante tempo. E ele mandou para mim no domingo uma mensagem no Zap, né, e tal, de saudade, caramba. Mas meu irmão, eu tenho estudo, meu irmão não tem. Ele mandou cheio de erro. E ele sempre manda áudio, eu nunca respondo. Eu falei, cara, eu tô bloqueando meu irmão porque eu acho que ele fica com vergonha de mandar texto para mim, porque ele sabe que ele escreve errado, ele sabe que eu sei que escreve errado. Aí ele manda áudio, eu também não respondo, porque eu não gosto de áudio. Ele falou assim, eu não estou sendo nem inclusivo com meu irmão. Eu falei, porra, Horácio, tá vendo? Precisou de eu falar com você, que você ouvisse a hora que quisesse, respondesse a hora que você tivesse afim, para você falar, porque eu não posso, a gente está tratando do serviço, eu não posso sentar na frente parar, a hora que eu estiver na frente do computador, que celular, eu vou ter que pegar óculos, entendeu? É um assunto, tem que falar, recebi uma ligação, tem que mandar para você, eu vou, sei lá que hora que eu vou escrever um texto para você, eu vou pegar um documento Word, escrever para você, ver regras de acentuação, de pontuação. Cara, não dá. Vamos ser práticos nesse negócio aí, porque a gente está falando de área comercial, inclusive. Eu vou botar barreira. Aí isso não, eu aprendi agora com meu irmão, rapaz. Eu falei, olha, eu não estou sendo inclusivo. Eu falei, viu? Preconceito com áudio. E a gente precisa de ser inclusivo com o nosso cliente. Exatamente. Entendeu? Eu acho que o termo talvez seja esse, eu até vou anotar ele aqui. Seja inclusivo com o cliente.
Você tem que entender a limitação do cliente lá na ponta, tanto com o jurídico como com o TI. Ele não é obrigado a saber nenhum dos dois. Ele é gestor daquilo ali, ele não tem que saber nenhum dos dois mesmo. Para isso, ele tem o TI. Essa palavra-chave é legal. É legal. É legal, sim. Já Porque, ver, o cara detectar isso foi bacana, cara. Toda vez que a gente, por exemplo, eu percebo isso, o advogado, a primeira coisa que ele começa é citar o número da lei. Eu acho que na hora que ele cita o número da lei, todo mundo que está escutando tampa o ouvido. Acabou, agora não vou escutar mais nada. Já vai. Gente, o pior é que é natural isso, porque a gente quer dar. Quer trazer ali uma. Não é seriedade a palavra, mas quer mostrar que aquilo existe, quer trazer um fundamento. Olha, aí você você fala assim, agora vai vir os termos. Falou o número da lei, vai falar os termos latim agora. Aí você bloqueia. É igual você falou do termo do enólogo chato, porque o termo vinho se tornou um negócio, né? E aí as pessoas começam a brincar, né? Aquele cara que está lá tomando cachaça, e aí ele vai, chega o garçom do botequim, né? Coloca um guardanapo tudo sujo e vai lá, serve ele, aí ele olha, dá uma girada. É uma bobagem, né, cara? E aí você vira e fala assim: olha, se você está no meio de uma degustação, que as pessoas foram lá para isso, mudou. Beleza. Agora, se você está num meio de amigos, que você vai conversar de futebol, toma o seu vinho quieto. Se o seu colega do lado falar o seguinte: tem um açúcar aí, e vai jogar açúcar no vinho, brinda com ele. Ele quer assim, ué. Cara, ele não quer queijinho suíço para tirar, ele quer o torresmo, qual o problema? Né? Você falou um negócio, eu sou cara de bar, eu gosto de chopp, eu gosto de cerveja, né? Aí, recente, cara, te passei por isso, o camarada não parava de falar em cerveja, o conteúdo do rótulo, aquele negócio todo, se é natural, se não é, como é que chama agora, seja artesanal. Aí começou a falar de comida também, aí do nada o cara me perguntou, nem estava conversando, estava só tomando minha cerveja quieto, não estava prestando atenção nem nada. O cara me perguntou, não é? Eu falei, não é o quê? Não, porque a cerveja, a Heineken, não sei o que, ela falou, meu amigo, eu venho para o bar tomar cerveja e conversar fiado. Eu não leio o rótulo, nem de remédio, quanto mais de cerveja. Aí ele falou assim, não, mas é igual. Eu falei, a palavra gourmet também é outra coisa que eu não gosto. Esse negócio do camarada fazer uma moela e botar um raminho de coisa em cima, chamar de gourmet, diminuir a quantidade, aumentar o preço, isso é conversa para depois dormir também. Então, conversa com quem você quiser, menos comigo esse tema, cara. Eu venho aqui tomar minha cerveja, eu como torresmo, eu como ela, e não vem com a palavra gourmet, nem artesanal para mim, não, que não cola, cara. E o cara enchendo o saco, ele continuou enchendo o saco dos outros, falando de rótulos de cerveja. O cara fala, vai plantar batata. Eu falei, cerveja eu trato também. Esse termo que a gente está lidando aqui, de ter empatia com o cliente, ele sempre é essa justificativa. E eu tenho dito isso quando eu falo muito do LinkedIn, porque se você se torna um pouco mais influente, significa que você viu melhor o seu cliente, viu melhor as pessoas que estão com você na rodada do bar, viu melhor a sua família que está sentada no domingo. Porque o que aconteceu? Eu não respeito a minha família no domingo, no almoço de domingo, e aí eu vou querer debater questões que eventualmente só vai dar divergência. E aí o que vai acontecer? Aquilo que era para ser um momento de paz, de confraria, deixa de ser. Então, a gente não pode ser LGPD chato. Não, e a gente não pode ser LGPD chato, a gente não pode ser um cara chato porque você estudou um pouco mais. A gente precisa de ser plural e inclusivo. Ser plural e inclusivo, ele parte pelo princípio que você escuta mais do que fala. E aí aquilo que virou um assunto legal, você fala. E é por isso que na hora que... LGPD chato... Peraí, só te cortando um pouquinho. Quando eu falo LGPD chato, é exatamente... Estou falando na ponta lá no cliente. Quando você vai conversar com um pretenso cliente, para não virar um leitor de rótulo de LGPD, entendeu? Igual o camarada de vinho, de coisa, entendeu? E aí eu vou te falar... Eu vou lembrar um negócio para você que a gente teve esse erro. Por exemplo, a gente teve o laboratório.
da prática de fazer. E eu lembro que nas primeiras, eu coloquei isso como questão para quem era da coordenação, falei o seguinte, ninguém sabe o nome da empresa e ninguém sabe o nome das pessoas. Não foi falado. Por exemplo, a gente está aqui conversando. Se eu uma hora não falar o nome do Dante, uma hora não falar o nome do Andrés, uma hora não falar o nome do João, se você escutar aquele horário de plenário que acontece no Congresso Nacional, você vê que o cara está lá falando para o público na televisão, mas ele olha para a plateia dele, ele chama atenção de um ou de outro para que ele ajude no discurso dele. O cara pediu uma parte. Se a gente não usar o vocabulário do cliente, então se a gente for visitar um cliente, primeira coisa que você tem que saber, quem que é aquele cliente, para quem que aquele cliente vende, o que aquele cliente está vendendo, quais são os primeiros problemas que aquele cliente tem para você falar o seguinte, olha, eu posso resolver esse problema que você tem. Se você chega lá para ele e fala assim, não, eu trouxe um negócio que vai resolver para o tipo de cliente que você é, para o tipo de problema que existe, às vezes o cara nem tem aquele tipo de problema. A gente, em vez de ser generalista, a gente precisa de falar o seguinte, tem que fazer um dever de casa e tem que entender um pouco do cliente. Se você não entender, você vai ser chato, independente do que você foi fazer lá. Exatamente. Você vê aqui, que... As adaptaçõezinhas do curso de comercial, o camarada fala bastante sobre isso. Você não fecha contrato no início. Aliás, você fecha no início, quando você capta. Ali que você capta a coisa. Cara. Entendeu? Você tem portas a abrir, senão você fecha na primeira conversa. Você sabe por conta de que as pessoas chegam e brincam com futebol? Olha, você pode não saber de nada, mas se você souber o time do cara, e se você souber que o time dele ganhou ou perdeu, e essa for a sua primeira conversa com ele, cara, naquilo ele já te chamou para tomar um café. Não, cara, vem para cá, vamos conversar, não sei o quê. Dali para frente, ele vai te escutar. Agora, eu não sei se você lembra, esse filme para mim é mágico, que é um filme que tinha um psicólogo, que ele morreu e ele foi conversar com um menino que via espírito. Aí a primeira conversa dele na sala de estar onde estava a mãe e ele achando que ele estava conversando com a mãe e com o menino. Aí o menino falou o seguinte, se você fizer uma pergunta certa, eu aproximo. Se você fizer uma pergunta errada, eu afasto. E aí o cara fez 3 perguntas erradas e ele foi embora. Então ele teve que começar tudo de novo. E o nosso cliente é assim. Se a gente olha para ele e vira e fala o seguinte, olha, eu estou chegando perto de você, falei de futebol, beleza, atraí. Aí depois eu entro com um assunto que é do meu interesse, eu deixo de ser interessante e viro interesseiro, olha o problema aí. Aí o cara vai embora. E esse conceito de comercial é exatamente isso. Você vira e fala o seguinte, olha, você está lá no churrasco do cara, você está lá tomando cerveja com ele, conversando, criando um relacionamento, criando um laço. Aí você vira no meio do nada e fala assim, mas é aquele nosso contrato. Pô, o cara que estava ali pronto para te agarrar, vira e fala assim, amigo, eu vou conversar com o Zé das Couves lá, porque ele tem um papo mais interessante que o seu. Eu já vi um advogado, colega da Andressa, não colega de conhecido, mas colega de profissão, no velório, perguntar para um parente pertinho de mim, vem cá, quem vai fazer o inventário? Já tem advogado nomeado? Eu juro para você que eu presenciei isso no velório. Mas é o cara que erra o time. Pedrinho. Falei para ele, rapaz, não faz isso, que coisa, né? Não vou falar nem o termo que eu usei para ele, coisa horrorosa isso que você fez, não existe isso. Agora, eu vou te falar um negócio, se você entende num velório as coisas que estão acontecendo, se você presta atenção, você tem que arrumar um amigo para falar com o cara que vai tomar as decisões, porque aí você também tem que saber quem que é, e fala o seguinte, olha, eu preciso que você me ajude para conversar com aquele cara lá e falar que eu posso fazer o inventário dele. Você não pode chegar e falar. Depois que eu esperar a mãe dele, o pai dele, a filha dele, o filho dele, o primo. Não, você tem que chegar e ficar olhando. Se você tiver esse interesse, se você for um advogado, qualquer lugar que você for, se você tiver tá no churrasco, conversando lá, aí você viu assim, aquele cara decide, aquele cara faz, aquele cara é influente. Beleza. A partir desse momento, você fala o seguinte, agora eu tenho que traçar uma estratégia para que eles escutem de mim. Para que eles saibam o que eu
querendo fazer para eles, e eles vão me chamar. Aí eu posso falar, entendeu? Isso tem que tomar ansiolítico. É verdade, tem que tomar ansiolítico. Para quem está querendo vender, nessa hora, só tomando maracujá, tem que tomar ansiolítico. Porque você está assim, pronto para falar e fala assim, se você fizer, você joga fora. Você pulou no precipício. Entendeu? Andressa, aula de hoje. Oi, diga lá. Aula de hoje? Tomar ansiolítico para não vender. Não, eu já tomo ansiolítico, meu bem. Não precisa nem se me avisar. Já tô assim, ó, fácil. O problema não é nem o nervosismo. O problema é encontrar um caminho mesmo, assim, no qual eu vou me dar bem, de conseguir oferecer o meu trabalho e ser natural, sabe? Eu acho que o problema é encontrar, saber qual é esse caminho. Na realidade, é sempre esse, Andressa. Se você olhar para onde você vai, você tem que imaginar também quem influencia, para que essas pessoas que influenciam possam estar conversando com a pessoa que vai tomar a decisão, e essa pessoa vire. Se essa pessoa te ligar, falar que você pode resolver o meu problema. Essa é a hora. Não faz orçamento, não faz nada. Pode trabalhar. Ele já te contratou. Mas esse é o jogo. Essa conversa tem que ser indireta. O Dante, você ia falar? Orçamento, só rapidinho, até porque o orçamento você não dá se você nem souber o problema do cara, nada, né? Exatamente. Pressa, você vai dar orçamento errado e mal feito, inclusive. Para cima ou para baixo o orçamento sairá. O nome do filme que você estava falando, Pedro, é O Sexto Sentido. Isso. Sexto Sentido. O cara estava morto, ele não era mais psicólogo. Não, para ele ainda era, o espírito dele era. Mas o menino avisou desde o início que ele via gente morta. Isso. Ele estava morto. Mas que ele estava morto, a gente só entendeu isso no final. Mas eu lembro dessa cena, cara. Toda vez que eu vou falar de venda, eu lembro disso. Se você fizer as perguntas certas, eu aproximo de você. Se você fizer as perguntas erradas, eu me afasto. E aí ele foi embora. Eu vi um filme romântico que teve uma situação dessa. Só que o camarada chamou a moça para tomar um chá. Ela falou, não quero. A hora que você me oferecer o que eu quero, eu topo sair para jantar com você. O cara começou a oferecer Coca-Cola, vinho, chopp, tique e nada. Não, ofereceu jantar, almoçar, restaurante, foi cabeleireiro, maquiagem, o camarada estava desesperado já. Queria ver um pôr do sol. Aí um belo dia, ele virou e falou assim, bom, já que você não quer nada mesmo que eu faça, né, tomar nenhum chá, pelo menos tomar um café ali naquela padaria. Aí, agora sim, era isso que eu queria ouvir. O cara passou o filme inteiro oferecendo, o cara chegava em casa, não conseguia nem dormir, pensando no que ele ia chegar no dia seguinte. Aí listava um monte de coisa, tal coisa, não, um livro, não. Ela queria tomar um café. É isso. Se adivinhar o que a pessoa quer, realmente é um trabalho de observação complexa, né? Mas tem que fazer. E eu acho que o termo é ser interesseiro ou ser interessante. Até as palavras são muito parecidas e muito próximas. Mas você vê que a própria pronúncia é mais feia, né? Interesseiro. E aí a gente é interesseiro a maior parte do tempo. Sim. Agora, e a gente só não fala porque a gente tem interesse. Porque é feio, porque a gente é interesseiro, a gente gruda em quem a gente acha que vai trazer alguma coisa positiva. Ninguém é bobo. Mas você não pode demonstrar isso dessa forma. A gente tem que ser agregador. E é por isso que eu acho que o /sales, /SSI do LinkedIn é a chave do exercício que a gente tem que fazer na rede e na vida pessoal. Porque se você começar na rede, estar mais influente, significa que na vida pessoal, e se você praticar, você também vai ser. Então, você é uma pessoa que escuta, que preocupa com o que aquela pessoa está falando, porque se você ajuda o que ela está falando a melhorar o que ela está falando, você foi interessante. Você escutou,
Ela falou, e em vez de você, mas eu faço assim, acabou, quebrou. Então, se, o Dante está ali falando, não, o sexto sentido. O Dante é isso mesmo, é esse filme. Então, você pode complementar o conteúdo dele, sem falar do eu, sem falar que eu faço. E você vê que a maioria das pessoas em conversa, você fala uma coisa, em vez dela olhar para o que você falou, ela fala, mas eu faço assim, eu faço, cara, acabou. Você virou chato, né? Eu tive um chefe que ele falou muito isso para mim. É o último que eu tive, né? Eu conheci ele, fiquei pouco tempo trabalhando com ele, mas ele falou assim, Andressa, o seu posicionamento, a forma como você está chegando nas áreas para que elas cumpram os seus planos de ação está totalmente errado. Todo mundo vai te odiar e vai falar assim, o que essa Andressa está vindo trazer trabalho para mim? Ele falou para mim assim, a tática que você tem que fazer é a seguinte, chega para a pessoa e fala assim, olha, a gente tem esse processo aqui, o que você acha que dá para fazer para melhorar? Aí a pessoa vai falar, e no final você faz do jeito que você precisa, mas ela achando que ela contribuiu com aquilo, que ela é a pessoa que elaborou a resolução do problema. Então, se a gente utilizar esse tipo de abordagem com os nossos potenciais clientes e a gente chegar ao cerne do que eles realmente precisam e ainda conseguir demonstrar que eles que deram a ideia principal, a gente vai conseguir vender. Eu só preciso desse start, né? Que eu não sei. Esse é o exercício, Andrés. Esse é o exercício. A gente tem que fazer ele o tempo todo. Tem que fazer ele com a família, tem que fazer ele com os amigos, tem que fazer ele no happy hour, tem que fazer ele no café da manhã. Então, tem que fazer ele na academia, né, de ginástica. A gente tem que fazer. Porque na hora que a gente praticar isso na alma, igual a gente respira sem ficar preocupado de respirar, a gente olha e fala assim, na hora que eu chegar perto de um cliente, eu vou ser simpático e vou querer ser inclusivo com ele. Não vou. E às vezes a gente está agora, e isso também é um problema da ansiedade. Imagina o quanto a gente está ansioso e o quanto que a gente quer ser objetivo. Toda vez que a gente fala que a gente quer ser objetivo, significa que o seu tempo está curto e que você quer resolver o seu problema rápido. Você não quer resolver o problema do outro rápido, não. Você não está nem aí para o problema do outro. Então, quando a gente começa a falar assim, não, a gente precisa ser mais objetivo, é porque você quer resolver o seu problema primeiro e rápido. Principalmente se for venda, eu quero sair com pedido e ir embora. Eu tenho coisa para fazer. Então, quando a gente olha para isso, a gente vira e fala assim, toda vez que eu pensar em ser objetivo, eu estou sendo equivocado. Então, eu tenho que imaginar o conceito antigo. Eu tenho que chegar cedo e não tenho tempo para ir embora. Eu sou o vendedor que veio aqui conversar com o cliente, do tempo dele. Se você quer ser um cara que tira pedido, põe formulário landing page lá na internet e fala o seguinte, quer tirar o pedido, vai lá. Eu sou objetivo, eu vou entregar. Eu não vou aqui querer conversar com você, não. Você quer comprar, compra lá. Aí você vai ter que avaliar se isso vai funcionar. Gente, são 9h55 e o tempo é assim, né? Eu tive uma experiência 15 dias atrás, embora ainda não tenha fechado, não é nem na área de LGPD, embora lá na frente vai acabar envolvendo, que o camarada marcou comigo 8h30 no escritório dele, ele atrasou, fiquei até 10h30 lá conversando com a secretária dele, até 10h30 da manhã. Meu tempo estava livre até 12h40, eu podia ficar. Aí fiquei lá, o cara chegou, pediu desculpa, sentou, vou só concluir essas notas fiscais de onde dar uma olhada nisso aqui e tal. No meio do negócio, ele perguntando à secretária, ele pegou uma nota fiscal e me mostrou. Eu falei, olha só, como é que pode, na hora de despachar um caminhão, a pessoa fazer uma nota fiscal dessa? Aí me mostrou. Aí, o que você acha? Começou a conversar sobre a nota fiscal do problema que tinha dado da empresa dele. Passou, para simplificar a história. Quando foi 11 horas, mais ou menos, ele falou, bom, agora estou livre, vamos conversar. Eu falei, ué, eu à sua disposição. Ele disse, não, vamos descer, que tem um cafezinho bom, vamos conversar ali embaixo no café? Eu falei, vamos. Falei, é lá mesmo que eu quero conversar contigo, não quero conversar perto da secretária. Sentamos lá, fui até 12h20 com ele conversando. Ele vai fazer, até ontem ele me falou que vai fazer o negócio e está esperando algumas definições e tal, mas lá podemos abrir o jogo, ele falou o que ele queria, ele levou um monte de planilha de Excel dele para me mostrar o problema dele.
Entendeu? E ali a gente conversou e foi. Agora, não é tão comum esse tipo de coisa também, né? Mas aquele dia eu fiquei contente, falei, que bom, estou dando até piruada no problema da empresa do camarada. Mas porque ele me ofereceu a chance de... Na realidade, ele tinha uma conexão, tinha relacionamento. Então não era simplesmente ele estar lidando com um cara que era só vendedor, entendeu? Exatamente. Porque se você tivesse para ele como vendedor, ele teria te despachado com 5 mil, não vou querer não, amanhã eu vou pensar, e depois pronto. E depois você vai ter que salvar a live que está na hora de acabar, não está? Não é isso? Esse negócio comercial, como mudou muito com o conceito de internet, marketing digital, essas coisas todas, né? E antes você tinha um vendedor para bater na porta, ou seja, televisão, rádio, essas coisas. E eu me lembro daquela empresa que eu trabalhei em Volta Redonda, Dante, fui gerente TI lá, um belo dia apareceu uma moça lá para me vender, uma senhora até, senhora no sentido amplo da palavra, para me oferecer um sistema de gestão de frota e de oficina de empresa. Manutenção de caminhão, a empresa estava precisando de um sistema desse. Não sei como é que ela ficou, a empresa dela, uma software house lá de Volta Redonda, ela chegou lá, eu recebi, não tinha pedido nada a ninguém, eu ia daí, eu tratava do assunto, mas recebi a moça lá, a senhora. Ofereci um café para ela, ficamos conversando. Ela não sabia falar, ela estava com os folderzinhos da empresa, não tinha a menor noção do que ela estava falando, nenhuma. Aí, do nada, ela virou para mim e falou assim, você me ajuda a vender isso? A sua empresa pode comprar? Eu falei, não, tem que olhar, olha só. Você sabe porque eu não tenho a menor ideia. Eu comecei a trabalhar na empresa, mandaram me vender isso aqui para vocês. Eu não esqueço disso. Eu falei, olha só, deixa o seu material que eu vou olhar, vou estudar, porque a gente até precisa de um sistema desse, mas eu vou ver, aí vou fazer contato com você, para você me botar com o pessoal da área de TI de você, de desenvolvedor. Pô, me ajuda, pelo amor de Deus. Você imagina essa vendedora hoje. Ela não aprendeu ao longo do caminho como vender. Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente precisa de fazer isso. Senhores, a gente está, então, em 9h59. Se tiver de acordo, eu vou estar colocando no conteúdo hoje um pouco sobre essa discussão que a gente falou da OAB, para a gente aquecer a lista com os advogados. Vou estar falando um pouco da mentoria, né, que a gente vem colocando e que, de repente, a gente pode estar contextualizando pequenos nichos para que as pessoas se identifiquem com ele e falem assim, nesse caminho eu gostaria de ir. E que esse que a Andressa tem colocado aí, né, que é o plano de assistência à saúde funerária, né? Ele era um plano de assistência à saúde funerária? Lá é assim, aqui a gente tem a Copel, né, que é a nossa empresa de energia do Paraná. A Fundação Copel, ela é a empresa que concede ali, que faz a gestão do plano de previdência e o plano de saúde. Não, pera aí, Andressa. Eu tô vendo aqui que você citou o nome de uma empresa. Vocês acham que isso é um problema para gravação? Não. Acho que não. Tá. Porque eu fico sempre... mas fique tranquilo. Não, tá tudo certo. Mas a empresa, ela faz a gestão do plano de previdência e do plano de saúde. Então, junto com o plano de saúde, tem o plano odontológico, tem o plano de saúde, tem a farmácia. Aí, funerário não tem, não? O que tem de funerário é o seguinte, na previdência privada, a gente conseguia vender, né? Consegue vender lá na empresa o pecúlio. E também tem um seguro, tem um outro seguro. Mas daí chama outro nome, não vai ser essa assistência funerária. Chama pecúlio. Mas então é a assistência, né? Sim, é que é regido por outras normas, né? Mas porque basicamente isso. Se a gente olhar, por exemplo, aqui na cidade de Ubá, eu sei que, por exemplo, eu vejo lá em Juiz de Fora, que aparece inclusive na Rede Globo, a Candelária, que é um plano funerário. Os planos que nasceram para ser funerário, e que é uma dor triste, né? Porque as pessoas, às vezes, ente querido, ente familiar morre, e ela não tem como pagar o enterro, e aí entra numa... Em vez dela chorar a perda, ela chora a perda, mas a falta de dinheiro, quer dizer, aquilo cria um constrangimento maluco, né? E aí, esse plano funerário virou um negócio
que todo mundo tem, né? Todo mundo participa. E por quê? Porque nessa hora é uma hora que você não quer nem desembaraçar nada, você não quer resolver nada. Você quer simplesmente falar assim, agora eu tenho que chorar, gente, eu perdi. E aí, se tem um plano funerário, ele inclusive desembaraça, né? Vai lá e resolve a parte de cartório que precisa de documentar. E aí você começa a ver uma brecha de negócio. Aqui em Ubá tem 2 empresas operando, uma cidade que é de 100 mil habitantes. Eu não sei quantas empresas operam lá em Juiz de Fora, que é uma cidade de 500 mil habitantes, mas o Plano Candelária está na Rede Globo gastando dinheiro para colocar isso. Então, isso sem contar que os bancos todos oferecem também. Os próprios bancos. Então, quer dizer, é um negócio que está envolvendo, imaginar, olha, eu sei a idade, eu sei o risco, provavelmente o próprio plano, ele tem um peso para falar quais as chances de alguém ir, né? Então, é um dado bem forte. E um plano de assistência... Morte, né? É dado até sobre morte, de quem que morreu, que tipo de doença. E aí, o que aconteceu? Os planos perceberam que eles podiam dar um pouquinho de grau e ganhar um pouquinho mais de dinheiro, adicionando consultas pagas parcialmente. Eles começaram a falar o seguinte, olha, eu vou contratar um médico e vou definir o valor da consulta, não vai ser 350, vai ser de 60. É claro que não vai ser o médico que está lá, particular, mas aí você começa a ver o seguinte, que o plano começa a tratar a ficha do cliente. Sim, aqui no Paraná tem esse tipo de plano também, que inicialmente ele nasceu para ser um auxílio funerário, né? O plano funerário. Todos eles nasceram para ser. E aí ele começou a atender como se fosse um plano de saúde. Não seria um plano de saúde, mas um plano de assistência, algo nesse Isso, porque o plano de saúde ele tem uma norma própria, isso, que é o Unimed, isso. Agora, o plano de assistência, ele é um plano, por exemplo, aqui em Ubá, o cara tem uma clínica odontológica em 3 cidades, e aí ele vira e fala o seguinte, olha, você vai ser atendido na minha clínica, e aí você paga o meu plano. O hospital... É como se fosse uma intermediária, né? Ele é só um gestor do dinheiro e um comprador que força a compra, né? Ele vira e fala assim, olha, eu vou colocar 50 pessoas na sua fila por semana. Isso. Quanto você vai aceitar receber? Eu aceito receber. É isso. E aí o plano ganha um pouquinho e o médico abaixou bem, mas também ganha, né? Mas atendeu mais, né? Às vezes ele estava sem atender ninguém a semana inteira. Ele é um comprador. Ele é um comprador e um facilitador para as pessoas que precisam de ter acesso. Toda essa plataforma virou isso. Isso. Entendeu? E é uma plataforma muito rica. De comissão, mas eu estou te enchendo seu restaurante, sua hamburgueria de cliente. Senhor, então é isso, ó. 10 horas. Eu vou parar a gravação aqui de cara. Obrigado. E eu acho que hoje a gente tem um conteúdo rico que eu vou estar lá compartilhando. Inclusive, vou fazer um no LinkedIn e 2 eu acredito que eu faça no blog da Indica. Mas aí eu compartilho com vocês. Só um momento. Beleza.